Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade. Nossa primeira aula aí depois da primeira prova, né? Espero que estejam todos muito bem, né? Então, superada ali aquela nossa primeira área da disciplina, né? Que então trata sobre ferramentas básicas para análise de circuitos elétricos, né? A gente vai começar a explorar agora outros fenômenos, né? Então, outros tipos de elementos de circuitos elétricos, e na aula de hoje a gente vai ver dois muito interessantes, né? E muito comuns também em qualquer circuito, né? Que são os capacitores e os indutores, certo? Então, agora, além, né, de estudar elementos que só dissipam energia elétrica, né, como os resistores lá, a gente tem uma corrente, tem um efeito Joule que dissipa energia na forma de calor, então, né, no resistor, a gente vai estudar elementos que, de fato, têm a propriedade de armazenar energia elétrica, né, em forma de campo elétrico, no caso do capacitor, ou em forma de campo magnético, no caso do indutor, certo? Então, isso abre novas possibilidades para a gente, né? E a gente vai ver também, depois que começar a estudar circuitos polifásicos, que, né, e corrente alternada, que esses componentes, né, têm, então, diferentes respostas, certo? Em relação à corrente alternada ou corrente contínua, né? E a gente vai analisar tudo isso junto, certo? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, os objetivos da aula de hoje, né, basicamente apresentar alguns conceitos básicos, teóricos e funcionais referentes aos capacitores e indutores, né? Então, a gente vai ver ali como eles funcionam, quais os tipos, como é que eles são feitos, né? E quais são os princípios que norteiam, então, a utilização, né, e o projeto desses dispositivos, tá? Uh, Bom, os tópicos é tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o fato é que, né, até agora, nas análises de circuitos que a gente fez ali, né, a gente considerou só aqueles circuitos puramente resistivos, né? Então a gente ficava meio que restrito, né, àquela parte ali dos resistores e a teoria de resistores, né? E as métricas e as variáveis que envolvem a análise desse tipo de circuito, certo? Na prática, então, né, quando a gente faz o projeto aí de um circuitinho eletrônico, né, ou elétrico, o fato é que a gente tem, então, circuitos bem mais complexos, né, do que uma simples associação, né, de resistores como a gente tem ali, né? Então, um resistor ou os resistores, né, eles na verdade são então uns elementos mais básicos, né, dos circuitos elétricos, certo? E a gente utilizou eles para dar essas ferramentas, né, mais elementares, né, para que vocês entendam, né, o funcionamento aí né, de algumas teorias lá envolvendo aquelas ferramentas todas, né, de solução de circuitos elétricos, né, de Thevenin, de Norton, como funcionam as leis de Kirchhoff, né, transformação de fontes, né, enfim, aquela coisa toda que a gente analisa lá, né, e faz de divisão de corrente, divisão de tensão, né. Mas quando a gente vai, então, elaborar um circuito funcional, né, para alguma aplicação mais específica, de fato, né, a gente invariavelmente vai chegar em circuitos mais complicados, né? E esses circuitos envolvem, então, outros elementos, né? E que geralmente são, então, aí dados por capacitores, indutores ou transformadores, né? E semicondutores lá, né, que são então
diodos, transistores, né, e circuitos integrados, certo? Então a gente vai ver esses outros elementos, né, de circuito ao longo do nosso semestre, né, menos circuitos integrados, que aí já é uma coisa para disciplinas mais avançadas, né, e vocês não vão ter realmente muito contato aqui, né, mas talvez se vocês tiverem realmente interesse possam fazer algum curso eletivo ou alguma coisa que aborde mais detalhadamente, né, para vocês entenderem. É bem interessante, pessoal, a área é legal, né, vocês podem aprender a fazer coisas interessantes, né, processos de automação e tal, sensorizinhos que vocês podem brincar em casa, né. Então, se quiserem, né, fica aí a dica, certo? Mas aqui a gente vai, né, se deter nos elementos mais básicos, né, e que giram então em torno dos resistores, né, capacitores, indutores e variações, né, ali nos transformadores, diodos e transistores, tá? Quando a gente for ver lá na última área a parte de eletrônica da disciplina, certo? Beleza, então. Vamos começar pelos capacitores aqui, certo? Capacitores, então, pessoal. Imagino que vocês já devem ter visto algum capacitor na vida de vocês, né? Mesmo tendo um enfoque de graduação diferente, né? Já devem ter pego uma placa eletrônica na mão qualquer, né? E devem ter visto algum componente como qualquer um desses lá no meio, né? Então aqui a gente tem capacitores de diferentes formatos, né, e diferentes composições, né, que são usados para várias aplicações diferentes, tá? Aqui é só uma fotinho ilustrativa, mas vamos à teoria, então. Definição, então, né, pessoal? O que são capacitores, né? São componentes cuja principal característica é armazenar energia elétrica, né, na forma de um campo elétrico, certo? Armazenar energia, então, na forma de um campo elétrico. Tá? São componentes muito versáteis, né? Eles têm, então, uma gama de aplicação muito grande, né? Tanto como armazenadores de energia, né? Como mini baterias, né? Como elementos de filtro, né? E isso é uma aplicação muito, muito importante do capacitor, certo? Como equipamentos para correção do fator de potência, e isso a gente vai ver mais além na segunda área aqui, quando a gente começar a mexer com corrente alternada, né? Vocês devem lembrar que lá na primeira área, né, eu mostrei aquele triângulo de potências para vocês, né, e comentei lá, né, da nossa de potência aparente, potência ativa e reativa, né? E aí a gente usou só, né, o nosso P lá, né, que era de watts e tal, mas aqui a gente vai começar a explorar outras coisas, tá? Então a gente vai começar a ver lá volts ampere ou volt ampere reativo, né? Vai ver a defasagem que uma carga indutiva, né, provoca lá né, na nossa tensão e corrente, né? E os efeitos disso, e vai ver como é que usa o capacitor, né, para corrigir então esse chamado fator de potência, né? Então eles têm uma gama de aplicação muito grande, né? Um exemplo, e agora não é tão moderno mais, né? Mas os rádios mais antigos, né, pessoal, quando vocês têm aquele botãozinho lá que vocês giravam para procurar as estações, né? Agora é tudo digital, mas antigamente quando era analógico, né? Aquilo lá é um capacitor variável, né? Que tem ali na parte daquele circuito do rádio, né? Então vocês variando aquele botãozinho, vocês conseguiam variar a capacitância, né, do elemento, tá? E aí tem um circuito sintonizado lá dentro que sintonizava, né, numa frequência ou outra para que você sintonizasse eles diferentes rádios, tá? Que estavam espalhadas num espectro, né? Então, como eu já comentei, eles eliminam, né, picos de corrente, eles têm efeito de filtro, né, eles têm esse efeito de correção de fator de potência também, né?
E na forma mais básica, né, eles são formados então por duas, né, ou mais, né, placas condutoras, né, separadas por um material isolante, tá? Que a gente chama de material dielétrico, certo? Beleza. Então, em relação ainda à estrutura básica desse componente, né, pessoal, e do funcionamento básico dele, né, como é que ele funciona, né? Então, ainda falando sobre essa estrutura mais elementar das duas placas paralelas, né, por simplicidade aqui, para dar o um exemplo para vocês, tá? Então ele tem outras formas, né, e tal, e como a gente viu ali naquela primeira foto, né, e como a gente vai ver depois, né? Mas essa forma aqui para explicar é mais fácil, né? Acredito que facilite o entendimento de vocês, tá? Então, basicamente, a gente tem duas placas condutoras, certo? Um dielétrico no meio, que é um elemento isolante, né? E quando a gente submete, então, nessas duas placas condutoras a uma fonte de tensão, né? Aqui, por exemplo, certo? A gente vai ter, então, um acúmulo de cargas positivas numa placa, né? E cargas negativas em outra, certo? E isso aqui vai, então, gerar um campo elétrico entre essas duas placas, tá? Vejam que essa é a importância desse material ser isolante, né? Porque se ele fosse um condutor, a gente não teria essa diferença de potencial aqui, né? Ia ser um curto, né? E aí a gente tem, então, né, esse campo elétrico gerado aqui, que é orientado na direção da carga positiva para da negativa, né? E tem, então, esse acúmulo de cargas nas placas, certo? A unidade da capacitância, né, que é então essa unidade elementar do capacitor, né, ela é dada em coulombs por volt, né, ou farad, certo? E isso basicamente representa então a capacidade de armazenamento de carga nas placas por unidade de tensão elétrica aplicada, né? Então, por volt, né? Essa é a ideia, certo? Então, quantidade de carga por volt, daí que vem. A unidade foi batizada em homenagem ao Farad, né, o cientista, o Faraday, aliás. Ahn, Se vocês não conhecem a história dele, eu recomendo que pesquisem, assim, é uma história sensacional. Ele é tido ainda como um dos maiores, se não o experimentalista maior que a gente já teve, né? Nossa história registrada aí, certo? E é um cara que saiu assim de vendedor de jornal para um dos maiores cientistas de todos os tempos, né? Então é bem legal, certo? A gente tem então duas equações regentes principais, né, para os capacitores, certo? Uma para a capacitância, né? Aqui então, que nos dá o valor dessa capacitância e considera daí né, essa constante epsilon aqui, tá? Que é a permissividade elétrica do material dielétrico, né? E aí, claro que à medida que a gente varia esse núcleo, né, varia esses materiais, a gente vai ter diferentes constantes aqui, né? E isso vai afetar então o valor do nosso capacitor, né, da nossa capacitância, certo? E outra coisa que também afeta, né, são então é o tamanho, né, das placas utilizadas, né, da área das placas, então, né, condutoras ali nesse capacitor, certo? E também a distância entre elas, né, sendo que a capacitância então é proporcional à área, né, e proporcional a essa constante de permissividade e inversamente proporcional à distância entre elas, certo? Beleza. E como a gente calcula então as cargas acumuladas ali, né? A gente tem então a proporção aqui, uma razão, aliás, de um produto, perdão, de capacitância por tensão, né? Então a capacitância por tensão vai nos dar a quantidade de cargas que está acumulada então nessas duas placas ali, certo?
Em relação aos tipos de capacitores, pessoal, a gente tem diferentes formas, né, de separar, né, esses componentes, tá? Pode ser, por exemplo, quanto à sua forma ou geometria, né? Embora não seja tão popular, mas Ahm, geralmente na teoria, quando a gente está estudando lá eletromagnetismo e os princípios, então, né, que fundamentam, né, o desenvolvimento todo de dispositivos como capacitor, aí a gente costuma, né, falar de placas paralelas, né, o capacitor cilíndrico, né, ou esférico até, tá? E a gente usa esses modelamentos aí para fazer outros desenvolvimentos, tá? Mas na prática, muito provavelmente vocês vão né, se referir a esses elementos, né, aos capacitores, quanto ao dielétrico e quanto ao tipo, né, de dielétrico, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? O tipo de dielétrico que eu quero dizer são fixos ou variáveis, né? Como é que funciona isso, né? Se vocês imaginarem esse sisteminha de placas paralelas, né? Vocês têm algo do tipo aqui, tá? Em cima tem um parafusinho, vocês podem girar eles, né? E aí, quando vocês fazem esse giro, então, vocês tiram metade dessas placas que estão ali em paralelo, põem elas para o lado, né? Isso, né, diminui a capacitância, né, do capacitor, certo? Ahn, e vocês têm também capacitores fixos, tá? Esse variável aqui é aquele mesmo exemplo que eu comentei do dial do rádio, né? Do dial do rádio lá, onde vocês podem utilizar para sintonizar alguma estação lá que vocês queiram ouvir, tá? Naqueles rádios analógicos mais antigos, certo? Ahn, mas mais comumente ainda, né, vocês vão se referir a eles pelo dielétrico, né, pelo tipo de capacitor aqui. Então, vocês vão ter capacitores cerâmicos, vão ter capacitores de poliéster, né, capacitores eletrolíticos. A óleo já é bem mais antigo, não é mais muito comum, nem sei se fabricam ainda. Capacitores de tântalo, né, também. E em relação à simbologia, né, a gente vai ter geralmente esse tipo de simbologia aqui, tá? Lembrando então que o variável, assim como a resistência variável, né, eles têm uma flechinha no meio ali, né, que nos indica então a possibilidade de ajustar o valor desse componente, né? E o sem polaridade e o polarizado, né? Então, sem polaridade representado aqui por umas plaquinhas paralelas, né? É bastante comum vocês acharem esse tipo de simbologia, certo? E os capacitores polarizados, né? Ou seja, o qual vocês devem obedecer um certo padrão para ligar os terminais deles no circuito, né? Um terminal é positivo, outro terminal é negativo sempre, tá? E aí um bom exemplo disso é o eletrolítico, tá? Que tem então essas placas paralelas também, mas elas estão todas enroladinhas ali dentro desse cara, tá? Então ele é embebido num líquido eletrolítico, né? E se vocês começarem a se vocês ligarem, na verdade, esse camarada aqui ao contrário no circuito, né? Esse líquido eletrolítico vai começar a esquentar, tá? Ele vai tentar expandir, não vai conseguir porque ele está bem compactado ali e ele explode, tá? Então isso é bem comum, né? Quando a gente vai dar aula assim, de laboratório de circuitos para gurizada ou eletrônica, né? A gurizada dá uma rateada ali e pá, né? Daqui a pouco vem aquele estouro, é um eletrolítico lá, né? Que acabou de estourar, tá? Em cima deles eles têm aqui tipo um chanfro, né? Na verdade um tipo de ligação ali de placas que favorece então, né, que ele exploda para cima, né? Nesse sentido aqui, tá? E isso acontece para que ele não exploda como uma granada, né? E solte então pedaços para todos os lados, certo? Então, esse é um tipo de componente que vocês têm que tomar bastante cuidado quando vocês estão manuseando, né? Porque pode, né, soltar estilhaço e voar na cara de vocês, tá? Então a gente vai ter essa indicação aqui, né, quando a gente tem um componente polarizado, certo? Indicando, né, qual dos terminais é o positivo e onde é que ele está ligado, né? Então a gente pode ter esse tipo e esse tipo de
simbologia para capacitores polarizados, certo? Só para dar uma enriquecida aqui, tá? Aqui a gente tem outros tipos de dielétrico, então, né? Outros tipos de capacitores, de papel, de poliestireno, né? O bipolar é o eletrolítico, tá? De Miller, de mica, tá? Cerâmica, esse aí que eu já comentei, né? O trimmer, né? Que também é ajustável, né? O capacitor variável lá, né? Policarbonato, enfim, né? Outros tipos de capacitores aí, né? A carinha deles para vocês reconhecerem. Quando eu comentei, pessoal, que né, esse tipo de dielétrico, né, o material isolante que está no meio ali, ele varia, né, a capacitância, certo? E isso dá uma versatilidade grande pro componente, tá? Porque a gente pode usar diversos materiais para isso, né? São diversos materiais mesmo, né? Então vocês vão achar provavelmente alguns exemplos na internet, tá? Aqui é um videozinho do YouTube que eu peguei lá e disponibilizei para vocês no Moodle ali, né? De um cara lá que tem uma empresa que faz tinta condutiva, né? E ele mostra então como, usando a tinta condutiva dele, né? Como fazer um capacitor de papel, tá? Então ele pinta um lado aqui do capacitor, faz como se fosse uma placa paralela condutiva, né? Do outro lado tem a mesma coisa, né? Elas têm que estar sobrepostas, né? Para dar esse efeito de capacitância, certo? E e aí ele polariza depois, né, esse capacitor, né, liga uma bateria aqui e aí a gente consegue ver que o capacitor ele carrega, né? Ele fica então uma folha de papel carregada, né? É bem interessante de ver o efeito, né? Claro que talvez nesse caso não tenha muito efeito prático aqui, né? Mas de igual forma é um efeito e um vídeo bem interessante de acompanhar, tá? Então eu deixei aqui e convido vocês a assistirem depois lá no Moodle, tá? E quando a gente está falando sobre capacitores, a gente sempre entra um pouquinho mais no dielétrico, em parâmetros como constante dielétrica, tá? Para falar sobre esses diferentes materiais que podem ser usados, certo? Ah, e aqui então, né, dando mais uma reforçada, certo? O dielétrico, então, né, ele serve para fazer essa isolação entre as placas condutoras, ele é um material isolante, né, ele tem uma condutividade elétrica, então, muito baixa, né? Da ordem de grandeza aqui, aí tá lá desde 10 na menos 18, que é realmente bastante baixo, até 10 na menos 7, né, e tal. Então depende muito do material, né, pessoal? Aqui a gente tem um corte transversal, então mostrando, né, como é ah, montado, né, digamos assim, um capacitor desses, né? Vocês vão ver aqui então que a gente tem os terminais, certo? Tem um encapsulamento plástico em volta dele, né? Tem o dielétrico aqui, que é essa parte pintada em creme, tá? E tem os eletrodos aqui, né, que são essas ligas metálicas, né, que estão conectadas então nos terminais, certo? E aí a gente tem aqui, né, várias placas de um lado, placas do outro. Como capacitância total, a gente vai ter a soma, então, né, dessas diferentes placas aqui, né? Como eu comentei, eles podem ser duas ou mais placas em paralelo, né? E quanto mais capacitores em paralelo aqui, mais vocês vão aumentar a capacitância, tá? Isso aí a gente vai ver logo em seguida. Só para citar, né, pessoal, alguns tipos de materiais que podem ser utilizados, né, como dielétricos ali e qual a constante dielétrica de cada um deles, né? Coloquei essa tabelinha aqui para vocês, tá? Então, vácuo, né, que é a nossa referência. Isso é importante, né? A gente sempre considera uma permeabilidade ou uma permissividade elétrica relativa, tá? Então, relativa a quê? Vocês vão me perguntar. Relativa ao vácuo, tá? Que tem então essa constante, né? Esse número grandão aqui, né? Grandão em extensão, não em magnitude. Né? Em magnitude ele é bem pequenininho, é picofarad por metro, né? Mas que são então basicamente determinadas pelas características químicas e físicas dos materiais, tá? Então vocês vão achar aqui alguns né, tipos de materiais usados, né? Por exemplo, mica aqui, né? Que é 5, né? 5Q, 5 vezes essa permissividade aqui
vácuo, tá? O ar, então, é, né, bem parecido, né, praticamente igual, né? E aí tem outras coisas, tem papel, tem teflon, borracha, né? Tem o óleo, ascarel, que também é usado em transformadores, né? Vidro, enfim, né? Tem diversas coisas aqui, é só para mostrar para vocês, né? Esse tipo de tabela para vocês terem ideia dos materiais e da diferença entre eles, né? Então vocês conseguem ver aqui que, por exemplo, cerâmica, né? Tem aqui uma constante elétrica gigantesca, né? Se comparada a todos esses outros aqui, tá? E aí por isso que eles usam isoladores de cerâmica, né? Quando a gente vê aquelas linhas de transmissão, então, né? Tem aqueles disquinhos lá, aquilo lá é cerâmica, tá? A gente tem água aqui, tá? Então, ao contrário do que muita gente possa imaginar, a água é isolante, tá, pessoal? Né? Por que a gente toma choque e tal nela? Porque não é uma água destilada, tá? Ela tem muitos sais e tal, que aí sim tornam ela condutora, né? Mas a água em si, água destilada, é isolante, tá? Em relação aos valores da capacitância, né, pessoal, vocês tinham lá nos resistores, né, aquele código de cores. Então vocês iam lá numa tabela, olhavam o resistor, e viam ali, isso aqui é 1000 ohms, né? Ou 2200 ohms, tá? Ou 4700 ohms, 10.000 ohms, tá? Iam fazendo pegando aquele código de cores e os multiplicadores, né? E aí iam na tabela e reconheciam, tá? Nos capacitores, né, isso é um pouco mais intuitivo na maioria das vezes, tá? Chegando a casos aqui que a gente tem os valores descritos diretamente, né? Então, por exemplo, aqui esse capacitor eletrolítico, tá? E os capacitores eletrolíticos sempre são assim, né? Eles têm um valor direto aqui, tá? 22 microfarad, tá? E eles têm também uma tensão aqui de operação, tá? 450 volts, que é a tensão então de isolamento, né? Então, lembrem que um material dielétrico, um material isolante, ele é isolante até certo ponto, né? Então, o ar, por exemplo, é isolante, né? Mas a gente tem então raios, né? Porque é o campo elétrico gerado pela diferença de potencial entre solo e nuvem, ele é tão grande, né? Que acaba rompendo aquela barreira, né? Do dielétrico a gente tem a descarga, então, tá? Nesse outro capacitor aqui de poliéster, tá? A gente tem também aqui, né? Vocês vão ver que um micro 68, tá? Isso aqui então é 0,68, tá? Micros, tá? Que é igual a 680 nanofarad, tá? A gente tem aqui a tensão, né, de operação também, 250 volts, e tem esse K aqui, que aí é uma constante de temperatura, tá? Que influencia também no valor do capacitor e na tolerância dele, certo? Então, a gente tem também capacitores com código de cores, tá? Como eram os resistores lá, mas isso é algo mais antigo, tá, pessoal? Eu acho que nem se usa mais esse tipo de componente, tá? Mas antigamente, ou se vocês pegarem um equipamento bem antigo e tal, pode ser que vocês ainda encontrem lá um capacitorzinho ali todo colorido, tá? Com diversas faixas nele, tá? Mas de fato não é nem um pouco comum mais, tá? E embora, pessoal, a gente tenha, né, muitos capacitores que nos dão valor ali explicitamente, né? A gente tem também capacitores que usam códigos, né, para nos dar esse valor, né? Mas como eu comentei, a gente não precisa decorar código de cores, né? A gente tem, então, na verdade, é um código direto aqui, tá? Então, vocês têm aqui, por exemplo, o 104, tá? E esses capacitores aqui, eles sempre são em relação a picofarad, tá? Ah, e aí, nesses capacitores aqui, vocês têm, então, por exemplo, 104, tá? O que significa isso? 10 com mais 4 zeros atrás, né? Picofarad, ou seja, 100.000 picofarad, né? Que é igual a 100 nanofarad, né? Mesma coisa para esse, né? 222, então é 22 mais 2 zeros, né? Ou 2.200 farads, né? Que é igual a 2,2 nanofarad, né? E aqui, de novo, né? 10.000 nesse caso, né? 10 mais 3 zeros em relação a picofarad, 10 nano, né?
E assim vai indo, né, pessoal? Vocês podem achar também capacitores com valor menorzinho, tá? Tipo esse aqui, que é 4P7, né? O P aqui funciona como vírgula, para indicar que é um capacitor de 4,7 pico, tá? Pode ser que vocês achem também, além dos números, né, uma letra depois, tá? E essa letra, então, ela indica a tolerância, né, desse capacitor, né? E aqui a gente tem uma tabelinha de tolerância, tá? Então é tranquilo isso. Beleza, pessoal? Então, comentados os aspectos construtivos, né? Vamos aos aspectos elétricos, né? Aqui, práticos, que é o que nos interessa mais, né? Então, vocês lembram, né, que o capacitor, né, ele é dado, né, a relação entre carga e tensão no capacitor é dada por essa equação aqui, tá? Carga igual a capacitância vezes tensão, certo? E como é que funciona a relação tensão-corrente, então, né, e a energia nos capacitores, certo? A gente vai ter, então, uma resposta também aqui linear, tá? A gente tem alguns outros tipos de capacitores que não são lineares e tal, né? Mas de forma geral a gente, né, pode considerar então aqui uma resposta linear, considerando a corrente e a variação da tensão, tá? Notem que à medida que vocês variarem essa tensão, essa carga aqui, né, ela vai variar linearmente, né, e também a capacitância, tá? Que é carga dividido por tensão. E, e como a gente pode escrever isso em termos de corrente, né? Para considerar também a tensão depois, tá? Lembrem que carga nada mais é, né, que a variação das cargas, ou melhor dizendo, corrente nada mais é que a variação, né, das cargas pelo tempo, certo? Então é o fluxo ordenado de cargas por tempo, certo? Então a gente pode, né, para fazer a, a variação disso aqui, né, considerar a derivada dos dois lados dessa equação, tá? E substituir então nesse daqui por T por I, né? E considerar que a corrente elétrica do capacitor é igual à capacitância dele, né? Vezes a variação de tensão, né? Faz total sentido que se a gente tem então essa equação, né, e a resposta seja proporcional à tensão elétrica, a gente vai ter uma corrente, né, ali que vai variar, né, proporcionalmente em relação à variação da tensão, tá? Se a gente quiser, então, né, isolar aqui essa tensão, né, a gente pode integrar dos dois lados essa equação também, tá? E aí depois o C, que é uma constante, que a capacitância passa para o outro lado, e a gente fica com essa equação dessa forma, tá? Quando a gente integra esse cara, a gente, né, cria esse outro termo aqui, certo? Que é uma constante, né? E é o V, na verdade, no tempo zero, certo? O que significa isso no contexto de circuitos elétricos? Isso é a carga inicial do nosso capacitor, tá? Então, a tensão inicial desse nosso capacitor. Né? Lembrem que ele é um dispositivo que tende a segurar carga, né? Segurar energia. Então, não necessariamente ele vai estar completamente descarregado, tá? Então, né, de forma mais genérica, a equação geral é dada, né, por essa relação aqui, tá? E a condição inicial é dada, né, então, pela quantidade de cargas que estão nesse cara lá, né, num tempo zero, né, pela capacitância, certo? E aqui eu sei que eu estou passando um pouquinho rápido por isso aqui, né, pessoal? Mas assim, recomendo que se vocês tiverem mais curiosidade, peguem um livro qualquer aí, né? A gente consegue ver isso aí em qualquer bom livro de circuitos elétricos, tá? Essa teoria. E como é que a potência, né, e a energia então se relacionam com o capacitor, né? Ora, a gente tem também aquela mesma igualdade, né, de potência, certo? Então, dessa equação, né, da potência, a gente pode né, considerar então que a gente pode escrever substituir aqui, né, esse i no caso, né, por aquela igualdade lá em cima, né, e representar a potência então, né,
por essa igualdade aqui, tá? Em relação à energia, a gente sabe que pode, então, né, integrar no tempo essa potência, né? Então, para de fato ver o total de energia que a gente está ali, né, armazenando, né, ou distribuindo através desse componente, né, descarregando no caso, tá? E aí a gente faz a integral, né, lá de menos infinito até um tempo t, que é o nosso tempo atual de interesse, tá? Então vocês, né, mudando aqui essa equação, tá, e considerando lá, né, a tensão no menos infinito, né, e a tensão no tempo t, né, vão chegar nessa equaçãozinha aqui, né, onde vocês podem substituir esses valores, né. Como a gente está tratando aqui de energia, né, do processo de carga inicial, aqui nesse caso, né, do primeiro processo de carga de um capacitor, né, até o tempo t, a gente sabe que obrigatoriamente a tensão nele elétrica lá do menos infinito, né, é igual a zero, certo? Então a gente pode só substituir aqui o v quadrado por v de t, né, e ter então essa igualdade aqui, tá? Meio de capacitância v ao quadrado, tá? Ou também escrever dessa forma aqui, tá? Em função da carga e da capacitância, certo? Tem algumas condições daí, quando a gente está fazendo umas brincadeirinhas aí com circuitos elétricos, que a gente já, tipo, começa com o capacitor energizado, né, ligado numa bateria, e aí depois de um certo momento a gente abre uma chave, né, e aí vê o capacitor ali, então, que estava carregado, descarregando em cima de algum resistor e tal, calcula algumas constantes de tempo, né. Mas são casos um pouco mais específicos, tá? Outros pontos importantes aqui, né, de propriedades fundamentais, então, dos capacitores, né? Lembrem da nossa equação ali de corrente elétrica, né? E reparem que, né, por ela depender desse ΔV, né, da variação de tensão, né, se essa variação de tensão for nula, obviamente a gente não vai ter corrente elétrica no nosso capacitor, né? E o que que significa isso quando a gente está mexendo com circuitos CC, né, ou circuitos de corrente alternada, que são os circuitos que a gente lidou até agora, né, tensão e corrente constante, né, que não tem corrente nesse capacitor. Isso, né, nos leva então a uma situação de que o capacitor é um circuito aberto para a corrente contínua, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante vocês gravarem bem, tá? Então, em corrente contínua, 12 volts, 9 volts, tal. Tem uma bateria de corrente contínua, tem um capacitor, né? Ele é então depois de carregado, né? Ele é vai ficar com a bateria com a carga da fonte e vai ser então um circuito aberto, né? Naquele trecho ali do circuito onde ele está conectado, tá? Porém, né, se ele tiver vazio e você conectarem uma bateria nele, né, ou seja, descarregado, né, vazio é a forma de falar, mas se você conectar então uma bateria nesse cara, ele vai começar então a armazenar, né, e ele vai levar um tempo para isso, tá, pessoal? E aí isso é importante também, né, e disso a gente tira aqui uma tensão, né, ou a tensão de um capacitor, ela não pode variar abruptamente, tá? Então vocês vão conectar uma bateria nele, vão carregando ele aos poucos, mas isso leva um tempo, né? Não acontece instantaneamente, certo? Por último aqui, a gente tem também uma outra propriedade interessante que diz que um capacitor, né, ideal, ele manteria a carga dele indefinidamente, tá? Ad eterno. A gente não perderia essa energia nunca, né? Mas na prática a gente tem algumas né, restrições, né, como sempre, né? E tem aqui uma resistência associada a ele que a gente chama de resistência parasita ou resistência de vazamento aqui do capacitor, tá? Por onde o capacitor se descarrega, então, né? E isso provoca a descarga dele, né? Aos poucos, certo? Geralmente a resistência aqui ela é muito alta, tá? Uh, e aí isso aí acaba nos dando né, um tempo lá muito alto para descarga, tá? Que aqui a gente pode desconsiderar, tá? A gente não vai considerar para os nossos cálculos aqui na disciplina, certo?
Entretanto, se vocês forem mexer com algumas aplicações de microeletrônica ou de telecom, por exemplo, é bastante importante vocês considerarem esses parâmetros todos, né, do capacitor. Mas a gente não vai lidar com isso, tá? Alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Só para colocar em números, né, um pouco a coisa aqui, né? Isso aí da teoria pura, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uns probleminhas, né, que nos pedem o seguinte, né? Calcule a carga, né, armazenada num capacitor. Então a gente tem que é essa carga, né, armazenada num capacitor de 3 picofarad, né, que está ligado então a uma bateria de 20 volts, certo? Como é que a gente faz isso, né? Por aplicação de fórmula, né, pessoal? Aqui é direto, né? Na equação Q igual a CV, a gente tem o valor da capacitância, né? 3 picofarad é 3 vezes 10 a menos 12, vezes 20 volts, a gente vai ter uma carga então de 60 picocoulombs, tá? Então 60 picocoulombs armazenados nesse camarada aqui, tá? A questão B, então, já nos pede a energia, né, armazenada nesse capacitor. Como é que a gente calcula a energia? Meio de CV ao quadrado, né? Então, de novo, só substituir, né? A gente tem que a tensão é 20, né? 400 ao quadrado, tem a capacitância, metade disso, 600 picojoule, né? Bem tranquilo. Aí aqui outra questão, pessoal, tá? Agora lidando um pouco com corrente alternada aqui, tá? Porque o que a gente quer justamente é calcular aqui o valor da corrente, né, no capacitor, certo? Então a gente tem um capacitor lá de 5 microfarads, tá? E uma tensão aplicada a ele, né? 10 cosseno de essa frequência aqui, né? 6.000, né, vezes T. E a gente quer calcular a corrente, né? De novo, é só aplicação de equação, né? Claro que aqui a gente vai ter uma derivadinha, então, né? Dessa tensão, né? E vai multiplicar ela, então, pelo valor da capacitância, tá? A capacitância está aqui, 5 vezes 10 na menos 6, né? Microfarad. E a gente tem, então, né, que a derivada lá de 10 cosseno dessa constante é essa constante vezes 10 de seno, menos, tá? Se vocês não lembram disso, deem uma revisada lá nas tabelinhas de derivadas aí que tem infinitas pela internet, né? Resolvendo então essa equação aqui, essas multiplicações, a gente chega, né, nesse valor de 0,3 seno, né, de 6.000 T amperes, tá? Ou 300 miliamperes, né, com essa frequência aqui de seno de 6.000 de T, certo? Reparem aqui, né, que a gente então teve um efeito sobre essa corrente, né? Isso aqui é interessante, a gente vai falar mais disso depois, né? Que que teve então uma defasagem, né, entre tensão e corrente, né, pessoal? Então a gente estava em função de cosseno, foi para seno, né, aqui, certo? Então há uma defasagem de 90 graus, certo? Mas depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, tá? Vamos seguindo. Um outro exemplo aqui, pessoal, tá? Determinar então a tensão, né, num capacitor de 2 microfarad, que tem uma corrente que passa por ele com um valor de 6E, né, menos 3.000 T miliamperes, tá? E aí diz para a gente assumir o valor inicial do capacitor como zero, né? De novo, a gente é só aplicar aquela equação, né? V igual a 1 sobre C, né? A integral ali da corrente mais o V0, mais o V0. O V0 nesse caso é zero, né? Então a gente fica só com essa integralzinha aqui, tranquila, né? É só resolver isso aqui e considerar aquele valor então, né, do capacitor ali. Vocês devem chegar então nessa igualdade aqui, né? Claro que substituindo o zero lá vocês vão ter 1, né? De 1 menos E menos 3.000 na TV, certo? Então, esse é equivalente aqui em volts, beleza? Joia, pessoal, a gente está considerando então, né, considerou então um capacitor isolado ali conectado, né,
uma fonte de tensão até agora, né? Mas o que acontece se a gente começar a misturar ali nos circuitos resistivos, né, que a gente viu até agora, certo? Então aqui tem um exemplo para mostrar isso para vocês, tá? Então a gente tem esse circuitinho aqui, né? E o enunciado nos pede, né, para obter então a energia armazenada em cada um desses capacitores dessa figura aqui, né? Sobre condições de DC, né? Direct current, ou seja, corrente contínua, tá? É bom vocês darem uma olhada nesses termos aqui em inglês, tá? Da área, porque língua mãe, né, pessoal? Tem que saber, não adianta, tá? Beleza, então a gente tem aqui uma fonte de corrente, né, com um resistor lá em paralelo associado de 3K, né? E tem também aqui, né, outros resistores, tá? E dois capacitores nesse circuito, né? Como que a gente pode fazer para determinar a energia então armazenada neles, né? Uma alternativa, pessoal, tá? É vocês redesenharem esse circuito aqui na verdade essa vai ser a primeiro passo obrigatório de qualquer análise que vocês fizerem nesse sentido, né? Porque lembrem, como eu falei, né? Esses circuitos aí, né? No, nos capacitores, nos circuitos, eles são considerados então circuitos abertos, né? A gente tem aqui uma corrente contínua, tá? A gente não tem uma corrente alternada. Se a gente tivesse então uma corrente alternada, a gente teria lá né, uma corrente fluindo através desses capacitores e tal, né? Mas como a gente não tem, a gente pode considerar eles circuitos abertos, né? Então, se esse cara aqui é um circuito aberto, não passa a corrente por aqui, tá? Se esse cara é um circuito aberto, não passa a corrente por aqui, né? Então a gente tem um circuito equivalente aqui, né, da fonte de corrente em paralelo com uma resistência de 3K, em paralelo com 2 mais 4, tá? E a gente pode usar então pode usar na verdade uma transformação de fonte também e deixar tudo isso em série, mas não era isso que eu ia dizer. A gente pode usar aquelas equações que a gente estudou lá do divisor de corrente, né, para então calcular qual vai ser a corrente, né, exata que vai passar por esse ramo do circuito aqui, né, que é essa série de 2 mais 4K, certo? Fazendo isso, então, né, como é que a gente calcula, né? A gente faz o outro resistor que está em paralelo, né, aqui no caso o 3, tá? Dividido por ele mais a soma né, do outro ramo todo, que é 2 mais 4, né? E multiplica pela fonte em questão, que é 6 mA, tá? E a gente vai achar então que 2 mA passam por esse braço aqui do circuito, tá? Esse ramo do circuito. Se a gente quiser saber V1 e V2, né? Lembrem que aqui não passa a corrente, tá, pessoal? Então não tem queda de tensão nesse resistor de 5K. Então a tensão, né, nesse ramo inteiro aqui, e por consequência, se aqui for zero a queda de tensão, a tensão, né, nesse V2 é igual à tensão em cima desse resistor de 4K. Da mesma forma, a tensão no V1 aqui naquele capacitor é igual à tensão em cima desse resistor aqui, né, da queda de tensão. Se a gente sabe, então, que a corrente é 2 mA, essa corrente que passa por aqui, a gente sabe então os valores de V1 e V2 só multiplicando, né, pelas resistências que estão em paralelo, né? Então, 2.000 vezes 2K vai dar 4 volts e 2.000 vezes 4K vai dar 8 volts, certo? Para calcular a energia, então, né, a gente pode usar aquela equação lá, né, final simplificada, tá, de meio vezes a capacitância vezes V ao quadrado, né? Então, em relação a V1 e V2. E a gente vai chegar aqui nesses valores de 16 mJ e 128 mJ, certo? Tranquilo, né? Aqui embaixo eu deixei um outro circuitinho para vocês resolverem, tá? Já que agora a gente vai ter que passar aqui, né, pessoal? A gente não vai ter tanto tempo como a gente tinha para ficar lidando com o mesmo componente, como a gente fez lá nos resistores, né, que foi a primeira inteira só em cima de resistores. Aqui a gente vai lidar com assuntos mais diversos, tá?
daqui para diante na disciplina. Então vou ir deixando mais exercíciozinhos assim, mesmo que mais simples, né, para vocês irem dando uma treinada aí, tá? E entenderem bem, certo? Beleza, então esse aqui, né, nesse exercício eu peço para vocês considerar então o circuito operando em CC, né, em corrente contínua, e determinar a energia armazenada em ambos os capacitores, esse e esse, tá? De 30 e 20 microfarads. Ah, e aqui embaixo estão as respostas, tá? Então é onde vocês têm que chegar. Lembrem que vocês podem usar todas aquelas ferramentas que a gente já estudou até agora, né, para análise e resolução de circuitos, tá? Então, não se intimidem, né? Não poupem o conhecimento que vocês adquiriram até aqui, né? Tudo ainda é válido, certo? Como final aqui, né, na tópico final dos capacitores, né, eu vou abordar com vocês então a associação de capacitores, né, assim como a gente tinha lá algumas regras para associar as resistências elétricas, né, a gente tem também algumas regras para associar os capacitores, certo? E como é que isso funciona? Eles podem ser associados em série em paralelo, basicamente, né, pessoal? Assim como os resistores lá, tá? E como isso funciona, tá? Se vocês imaginarem, né, os resistores em paralelo, né, pela lei de Kirchhoff das correntes lá, né, vocês sabem que todas essas correntes aqui, né, que vocês têm então fluindo por cada um desses capacitores, né, a soma delas é igual à nossa fonte de corrente, tá? Então a gente vai ter diversas contribuições, né, diferentes aqui em função da nossa capacitância, tá? Sendo que para chegar então, né, no valor da nossa capacitância total equivalente, a gente só soma então, né, cada um desses capacitores, né, para chegar na capacitância equivalente. Acho que a associação que vocês podem fazer, assim, né, a associação mental é que isso é o contrário dos resistores, né? Então, nos resistores lá a gente fazia esse tipo de associação quando a gente tinha um circuito em série, né? Aqui é o contrário, capacitores em paralelo se somam, tá? Por que que é isso? Porque na prática é como se vocês considerassem, né, cada uma das áreas que compõem, né, esses capacitores aqui somadas também, tá? Então é como se as áreas de cada um desses capacitores, de cada um desses lados condutores aqui se somasse também, tá? E aí vocês chegam na capacitância equivalente. Já na associação em série, né, a gente vai ter essa cara aqui do circuito, né? A gente vai ter então, né, que a tensão elétrica, ao contrário do paralelo, lá que é sempre a mesma, né, vai variar então, né? Vai ter uma queda em cima de cada um desses capacitores, tá? Então, na teoria, vocês, né, teriam que, para calcular cada uma dessas quedas, fazer a integral, né, do tempo no zero em relação ao t, para cada um desses componentes, né, V1, V2, V3, Vn, tá? E calcular isso aqui, certo? Como os valores de capacitância lá nessa integral acabam sendo constantes, né, vocês conseguem isolar eles, né, pessoal? E para calcular então essa tensão aqui, vocês conseguem, né, ter uma capacitância equivalente, né, dada por esse tipo de associação aqui, tá? Que vem então de tirar, né, esse tipo de considerar esse tipo de constante que está fora da integral, né, junto aqui por simplicidade e deixar só as integrais lá dentro, né? E aí no frigir dos ovos aqui a gente tem que capacitores em série, né? Eles então para a gente calcular esse valor de capacitores em série, a gente age como se fossem resistores em paralelo, né? Lembrem daquele 1 sobre resistência equivalente, igual a 1 mais R1, 1 mais R2 e tal. É isso que a gente tem aqui. E assim como nos resistores, né, para calcular então a capacitância equivalente de dois capacitores, a gente pode, né, fazer só essa soma ou fazer, né, o produto
dividido pela soma, tá? Igualzinho nos resistores lá, né, pessoal? Aqui então, né, um outro exemplinho, certo? Assim como a gente fez lá vários exercícios de calcular a resistência equivalente, aqui então estou oferecendo a oportunidade de vocês calcularem capacitância equivalente, né? E para isso vocês vão utilizar aqueles mesmos moldes ali, né, de aquelas razões ali de associação que a gente acabou de ver, certo? Então aqui nesse exemplo, né, a gente tem então esses resistores, que é calcular o C aqui, nesse ponto, tá? AB. A gente então começa lá do outro lado, né, faz aqui a série desses dois resistores de 20 por 5, tá? 20 e 5, né? Como é que vai ficar isso? Produto pela soma, né? 100 dividido por 25, 4 micro, né? A gente vai ter um capacitor então de 4 micro aqui, tá? E também tem em paralelo aqui um de 6 e um de 20, tá? Para fazer então, né, o equivalente desses três em paralelo, a gente só soma, certo? E vai ter 30 microfarads, né? E vai ter depois um circuito equivalente, então de 60 micro em série com 30, né? Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar então na resultante de 20 microfarads, tá? Eu estou passando bem rápido por isso aqui, porque é a mesma coisa que a gente viu lá nos resistores, né, pessoal? Salvo as peculiaridades aqui dos capacitores, certo? Aqui, de novo, eu vou deixar mais um exercíciozinho para vocês fazerem, né, pessoal? Bem tranquilo também, né? Associação de capacitores aqui, a essa altura, imagino que vocês já estão super craques nisso, tá? Se não estiverem ainda, estudem. Se estiverem vendo essa aula antes da prova, tá? Porque, né, vocês conseguem usar isso aí também para os resistores e vai que é importante na prova, né? Então, fica a dica, tá? Beleza. Outro tipo de circuito aqui, pessoal, agora, tá? Então, associação de capacitores ali, todos alimentados, né, ah, pela fonte de tensão contínua, tá? Então, nessa questão aqui, a gente tem esse circuitinho, tá? Bem simples, né? E pretende, então, determinar a tensão em cada um dos capacitores, né, nesse circuito a seguir, né? Como é que a gente faz isso? Vejam que a gente pode, né, traçar um paralelo com aqueles procedimentos que a gente já fazia antes, né, que a gente calculava, então, tinha ali uma tensão de alimentação, calculava uma resistência equivalente, calculava a corrente equivalente, né, ou a corrente total do circuito, e via como ela se distribuía, né, pelos diferentes ramos do circuito, certo? Então a ideia aqui é a mesma, né? Só que, claro, aplicando algumas peculiaridades, né, dos circuitos capacitivos, certo? Então aqui a gente vai fazer isso, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai calcular então a nossa capacitância equivalente, tá? O que que vai ser a capacitância equivalente, né? Vai ser aqui essa equação que é a capacitância em série, né? Considerando 30, o 20 e o paralelo entre 40 e 20, né? Que é a soma deles, que é igual a 60, né, pessoal? Tranquilo. Então, essa capacitância equivalente, né, de todo esse circuito aqui vai ser 10 milifarads, tá? A gente sabe que a nossa primeira equação lá que eu mostrei para vocês, né, é carga igual capacitância vezes tensão. A gente já tem a tensão, já tem a capacitância, a gente pode descobrir então a carga, né? A gente vai chegar num valor de 0,3 coulomb, certo? Ou 300 milicoulombs, certo? Então, com essa equação, a gente pode, né, achar também agora a tensão, né, em cima de cada um desses capacitores, usando essa mesma equação, vejam só que interessante, né? Mas utilizando, claro, a capacitância, né, proporcional de cada um dos resistores, né? Então vocês devem chegar nesses resultados aqui, tá? Para V1 e V2, e o V3 lá a gente consegue utilizar então a lei de Kirchhoff, né, das tensões, né? A gente sabe que a tensão nesse cara aqui vai ser essa tensão da fonte menos aqui daqui, menos aqui daqui, e foi isso que a gente fez, né? Então 30 menos 15 menos 10 vai dar 5 volts, né? Bem tranquilo.
Aqui, mais uma vez, eu deixo mais um exercíciozinho para vocês praticarem, tá? Nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, para determinar a tensão de cada um dos capacitores nesse circuito a seguir, tá? Então, vocês têm essas associações aqui. Calculem, então, né, as tensões em cima de cada um desses componentes, tá? Tem a resposta aqui para vocês conseguirem se guiar e corrigirem, tá? Depois. Certo, pessoal? Então, acho que isso dá uma boa geral de capacitores, tá? A gente vai falar um pouquinho agora do segundo elemento da nossa aula, tá? Que são os indutores, né? Nessa foto bonita aqui no caso, está mostrando 3 indutores toroidais, tá? Mas a gente vai ver que assim como os capacitores, eles têm diversas formas também, né? Diversas geometrias, né? E vai ver exatamente para que eles servem, como é que eles são usados, tá? E como associar eles também. Então, qual a definição de um indutor, né, pessoal? Indutor, então, né, basicamente é um condutor enrolado. Deixa eu pegar meu pointer aqui. É um condutor enrolado em várias espiras, né, de diâmetro definido, né, ou seja, uma bobina, né, e é capaz de armazenar energia em um campo magnético, né. Então, fazendo um paralelo lá com o capacitor, né, lá no capacitor, então, a gente armazenava energia em forma de um campo elétrico, né? E aqui no indutor a gente vai ter então esse armazenamento de energia também, mas em forma de um campo magnético, certo? E eletricamente aqui ela é então a propriedade, né? A indutância, né? Que nomeia esse componente, né? Então a propriedade dele é a indutância. E é a propriedade pela qual um indutor, então, né, esse condutor enrolado, exibe oposição à mudança de corrente que flui através dele, certo? Essa indutância, então, é medida em henries, tá? Então, aqui a gente tem uma representação genérica, né, de um indutor, certo? Que então é um condutor aqui, né, um fiozinho enrolado em várias espiras, né? Com um certo comprimento, tá? Que tem também então né, um núcleo, certo? Assim como nos capacitores lá a gente tinha os dielétricos, né? Aqui nos indutores a gente vai ter também. Só que a diferença é que lá eles teriam que ser isolantes, né? Tem que ser isolantes. Aqui não necessariamente, né? A gente põe então muitos materiais condutores, na verdade, para ajustar a resposta, né, desse nosso componente, tá, e aumentar essa indutância dele, né, na verdade, tá. E aí parâmetros importantes aqui, né, essa nossa indutância, que é o L, tá, ela vai ser dada em função também dos parâmetros construtivos, tá, físicos e construtivos, né, claro que depende do tipo de condutor que vocês utilizarem, né? E aqui esse Mi é a permeabilidade do núcleo, né? Que está relacionada ao material que vocês utilizam para fazer essa bobina, né? Esse indutor. O A aqui é a relação então com a seção da bobina, né? Então essa seção aqui, tá? Ou seja, o diâmetro, né, da bobina, daquele círculo ali. Né? O L é o comprimento, né, desse cara aqui, tá? Total. E o n ao quadrado aqui, né? O n é o número de voltas, né? Ou seja, é o número de espiras da bobina, certo? Então n é o número de bobinas, tá? Como é que a gente relaciona então tensão e corrente através dessa indutância, né? Dessa forma aqui, né? Então a gente tem uma variação de corrente, certo? Que produz lá então uma tensão em cima desse cara aqui, né? Proporcional, né, então a essa corrente e a indutância, certo? Beleza. Assim como os capacitores, lá a gente tem diversas formas, né, de indutores, né, pessoal, com os mais diversos usos, né, então eles são muito utilizados em fontes de alimentação, eles são muito utilizados em telecom, né,
na sintonia de frequências também, assim como eu comentei com, né, dos capacitores anteriormente, tá? Já tem também alguns tipos bem mais modernos, né, tipo esses aqui, né, impressos, certo? A gurizada que bate o ponto na firma aí, ou que, na verdade, usa o tri também lá, né? Que aproxima o para andar de ônibus. Agora, espero que não estejam fazendo isso por causa da pandemia, mas, né, em épocas normais, a gente tem então esse Near Field Communication, né, e também carregadores sem fio, né, por proximidade, tal. Vocês devem conhecer já um e outro celular já tem isso. Na verdade, já tem há um bom tempo isso, né? E se vocês abrirem lá os celulares de vocês e olharem a capinha atrás, deve ter alguma coisa parecida com isso, né? Que é uma bobininha ali então, né? Que tem uma certa frequência de ressonância pela qual a gente consegue transmitir energia sem fio, né? Do carregador para ela, né? Essa teoria aí vem desde lá dos tempos do Tesla, né? Pessoal que início do século XX ele trabalhou muito fortemente em cima disso, né? Então assim os usos são diversos, tá? Os encapsulamentos também, né? E tem uns inclusive que parecem muito com resistores, né? Tem código de cores também e tal, né? Mas geralmente vocês compram então pelo valor nominal, né? E assim, geralmente, né, nas aplicações que vocês vão fazer, né, vocês vão lá ter, né, uns certos cálculos dos componentes que vocês estão fazendo e tal, né? E vocês vão chegar num valor ideal, né, de indutância ali, certo? Quando vocês estão fazendo o circuito lá e tal. E muito dificilmente vocês vão conseguir chegar em valores comerciais, né, pessoal? Ah, é, então, o que vocês podem fazer, né, é aproximar esses valores, né, com alguns valores comerciais que vocês encontrem, ou então vocês mesmos construir a bobina de vocês, tá? Isso não é nem um pouco incomum, né? Inclusive, alguns anos atrás, aí, o pessoal do rádio amador, o pessoal da telecom mexia com isso direto, né? Eles faziam muito disso em casa. Então, o cara ia lá, pegava o esmalte da mulher e tal, e ficava enrolando as bobininhas e passava um esmalte em volta para selar e tal, né? Colocava um ou outro núcleo, né? Enfim, né? Meu ponto é que há então diversos, né, tipos e valores de indutores, né? Assim como acontecia para os capacitores, certo? Ah, então, como eu comentei ali, né? Nas mais variadas formas e tamanhos, né? Em relação aos valores, né, usualmente a gente encontra aí comercialmente ah, valores entre microhenries e henries, né, dependendo da aplicação, certo? E eles também têm valores fixos ou variáveis, né? Assim como no capacitor, lá, simbologia, né? Para variável a gente usa aquela setinha lá, né, que indica a, a possibilidade de variar o valor do componente, né? E aqui no indutor tem uma coisa interessante, né? Que vocês podem saber então qual o núcleo que há nesse camarada aqui, né? Por exemplo, se vocês têm um indutor desse jeito, né? Ele tem um núcleo de ar. Se vocês têm um indutor desse jeito, né? Desenhado assim com essas duas barrinhas, isso representa um núcleo de ferro, tá? Se vocês tiverem essas duas barrinhas tracejadas, isso se usa bastante em telecom, onde se mexe com áudio também, né? Geralmente é um núcleo de ferrite, né? Mas enfim, os núcleos podem ser diversos, né? Assim como os dielétricos dos capacitores e eles têm que ser devidamente indicados, né? A gente pode, né, então, fazer uma representação dessa forma, né, da variação da corrente pela tensão, tá? E chegar então, né, nessa igualdade aqui, tá? Que representa então a corrente que circula por um indutor, certo? Então, em função da integral da tensão e da corrente inicial, né, presente nesse indutor, certo, pessoal?
Lembrem que lá no capacitor a gente tinha tensão inicial, né? Aqui a gente tem a corrente inicial, né? Porque lembrem que lá a gente tinha um, a energia armazenada em forma de campo elétrico, né? Aqui a gente tem energia armazenada em forma de campo magnético, né? E o que, que precisa para esse campo magnético acontecer? A variação daquela corrente ali, né? Por isso se considera a corrente inicial, certo? Comentando um pouco sobre a potência, né, nesse cara aqui, então a gente também pode usar aquela igualdade de P igual a V vezes I, né? Onde a gente pode substituir aqui o V, então, né, em função da indutância e da variação da corrente, né? E chegar nessa igualdade, tá? Aí, em relação à energia, também aqui a gente considera a potência pelo tempo, né? Eu não vou me deter muito isso aqui, porque isso aqui tem bem melhor explicado nos livros, tá? E vocês podem ver depois, tá? Senão eu vou ficar um tempão falando aqui, essa aula já está bem grande, né? Eu sei que vou entediar vocês, tá bom, pessoal? Mas considerando então, né, o indutor descarregado lá, né, sem corrente, né, no tempo menos infinito de tudo isso aqui, a gente fica então, né, com a igualdade aqui para a energia em função de meio da indutância corrente ao quadrado, certo? Beleza. Algumas propriedades fundamentais, né, assim como o capacitor tinha, né, a gente também vai ter para o indutor, né? Então, o indutor, né, ele se comporta como um curto-circuito em corrente contínua, né? Lembrem que o capacitor era um circuito aberto e o indutor vai ser um curto-circuito, né? Então, é interessante vocês notarem essa relação complementar, né, entre esses dois componentes, né, pessoal? Lá no capacitor a gente tinha então a tensão que não variava abruptamente, né? No capacitor. Aqui a gente tem a corrente que não varia abruptamente no indutor, né? E também, né, aqui a teoria, em teoria, né, a energia de um indutor ela seria armazenada indefinidamente, né, nesse formato de campo elétrico, né, de campo magnético, perdão, né, pessoal. Mas na prática, né, a gente tem que considerar aí a resistência do condutor utilizado para fazer essa bobina, né, e ela, embora pequena, ela existe, né, e também uma capacitância parasita, né, em função do acoplamento entre as bobinas, tá? E aí essas não idealidades, né, elas costumam então influenciar e basicamente a resistência aqui, que é esse RW, né, essa resistência parasita aqui do condutor, ele é utilizado então, né, acaba tendo esse efeito de dissipação de energia que a gente tem armazenada naquele campo magnético, tá? Mas essas não idealidades, né, elas vão ser ignoradas aqui nas nossas análises, elas não importam por enquanto, né? A não ser que seja explicitamente mencionado isso, tá, pessoal? Agora vamos para uns exemplinhos aqui, né, para colocar alguns números também na teoria, como a gente fez com os capacitores, tá? Então aqui no exemplo, tá? A gente tem uma corrente num indutor de 0,1 Henry, né? Ou seja, 100 milihenries, tá? E essa corrente é de 10T, né? Vezes E na menos 5T, amperes, tá? Nos é pedido então para encontrar a tensão nesse indutor e a energia armazenada nele, certo? Aqui só aplicação de equação também, né? Assim como a gente tinha nos capacitores, a gente tem então essa igualdade aqui, né? V igual a L d dt, né? E a gente tem o valor de L, certo? A gente substitui isso então na equação, faz essa derivada, né? Vai ter aqui o resultado e vai ter aqui esse resultado em relação à tensão, tá? Vai ser dada por isso aqui. A energia armazenada, então a gente pode calcular dessa forma, tá? Meio de L ao quadrado, né? De novo, só substituição, né? E a gente chega nesse valor aqui em joules, né? Lembrem, energia.
Outro exemplo aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma situação diferente, tá? Ahn, o problema nos pede para encontrar, então, a corrente passando por um indutor de 5 Henries, se a tensão nesse indutor for, né, de 30t ao quadrado, né, para t, e aí de t de tempo, né, t maior que zero, ou zero para t menor que zero. Né? E também nos pede aqui para encontrar energia armazenada em t igual a 5 segundos. Tá? Isso assumindo, né, o I de V aqui maior que zero. Tá? Então aqui para resolver esse cara, né, a gente tem que considerar, né, aquela equação da corrente elétrica, tá, que pode ser desenvolvida da seguinte forma, né, 1 sobre L integral de V de t, né, dt, mais I no t0, né, considerando então que o L é 5 Henries, como o enunciado nos falou. Tá? Então, basicamente, só substituir, né, pessoal? Então, a gente tem aqui o I0, né, o I de T0, 0, a gente tem, né, o 5 Henries aqui, substitui, e a gente tem aquele valor lá de 30t quadrado, né? Fazendo essa integral aqui, a gente vai chegar nisso e chega em 2t ao cubo amperes, tá? Essa vai ser a corrente. Né? Uma coisa interessante de vocês se acostumarem é esse tipo de nomenclatura, tá? Quando lidarem com capacitor e indutor, né? Às vezes não, o resultado não é tipo 2 amperes, 10 amperes. Né? A gente tem umas exponenciais, tem umas funções quadráticas, cúbicas, enfim, né? Que é para tornar a coisa um pouco mais interessante aqui, né? E exponenciais, particularmente, se usa bastante, né? Até porque se quiser, né, fazer a consideração ali, os cálculos com correntes alternadas, depois, né, é uma das formas de representação, tá? E a gente vai ver também depois lá que ao longo dessa próxima área aí, né, dessa área 2, que também se usa bastante fasores, né, para representação, é bem popular também, tá? Beleza. Aí achada a corrente, a gente pode então calcular, né, aqui a potência, né, que é V vezes I, né, e achando então, né, fazendo 30t2, né, vezes 2t3, né, 60t5, né, tem na quinta, e achar então a energia, né, que é a integral do P dt, né. Então simplesmente fazendo essa integralzinha aqui e chegando nesse valor, tá? Outra forma de calcular isso, pessoal, forma alternativa, a gente poderia calcular direto com a corrente, tá? Então fazendo a corrente quadrada, né, ao quadrado, multiplicando aqui pela indutância, metade disso, tá? Mesmo resultado. Qualquer uma dessas formas é válida, certo? Aqui então um outro exemplo, pessoal, tá? Aqui a gente tem então um circuito agora, né, com resistores ali misturado, né? Assim como a gente fez lá para os capacitores, a gente tem aqui agora um circuito que a gente chama de RLC, tá? Ou seja, um circuito com resistores, indutores e capacitores, né? Aqui no caso, um capacitor só e um indutor, e um circuitinho aqui com resistores também, tá? Então, o problema aqui nos pede para considerar esse circuito aqui, né, em condições de corrente contínua, tá? E achar, então, algumas coisas, tá? Primeiramente, achar a corrente I, tá? E a corrente I é essa aqui, né? A corrente total que circula por esse circuito. Achar o valor de VC, né? Que é a tensão em cima do capacitor. E achar o valor de L, né? Que é essa corrente, então, que circula por esse nosso indutor aqui de 2 Henries, tá? É pedido também para achar a energia, então, armazenada, tanto no capacitor quanto no indutor, tá? Como é que a gente faz isso, né? A gente, primeiramente, faz aquela substituição que eu falei, né, em relação ao capacitor ser um circuito aberto.
No caso aqui, a gente vai também daí fazer a substituição do indutor, que aqui é um curto, né? Para achar, então, né, esse valor dessa corrente que percorre esse nosso circuito aqui, tá, pessoal? Reparem que se o capacitor for o circuito aberto, né, não passa a corrente aqui. Se aqui for um curto, né, passa direto aqui toda a corrente, né, e a gente vai ficar só com um resistor de 1 ohm e um resistor de 5 ohms em série, né? Então, para achar a corrente desse camarada aqui, essa fonte de 12 volts, é só V por R, né? 12 volts pela resistência equivalente, 2 amperes, certo? Então, a gente já sabe aquele valor de corrente ali, né? Que é 2 amperes, certo? Outra coisa é que se esse indutor aqui é um curto, tá? E o capacitor é um circuito aberto, né? A tensão em VC vai ser a mesma tensão desse nó, né? Até aqui, tá? Então esses dois caras estão em paralelo, né? Como se estivessem em paralelo. E o VC então vai ser igual à tensão em cima do resistor de 5 ohms, né? A tensão em cima do resistor de 5 ohms é corrente I vezes 5 igual a 10 volts, certo? A energia, então, pessoal. Aliás, a gente tem, né, o IL também como sendo igual a I, né? Isso aqui é um circuito em série, tá? Então a gente, quando achou I, achou também o valor de L, né? A gente achou então o VC, né? Achamos I, achamos VC, achamos IL. E agora falta então achar a energia, né, armazenada tanto no capacitor quanto no indutor, né? Isso aqui então, agora que a gente tem aqueles valores ali de corrente, né, tanto a corrente do indutor quanto a tensão do capacitor, é por aplicação de equação, lá, né? Chegando então nesses valores aqui para o capacitor de 50 Joule e para o indutor de 4 joules, certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Assim como nos capacitores lá, né? Eu vou deixar aqui uns exercíciozinhos aqui pelo meio para vocês fazerem, tá? Então vão tentando resolver aí os circuitos com calma, tá, pessoal? Então aqui vocês podem usar várias técnicas e de novo, né? Não se intimidem de usar aquelas técnicas que a gente já estudou, né? Então, por exemplo, ó, talvez possa usar uma transformação de fonte aqui, né? Simplificar aqui, fazer um divisor de tensão, né? Isso aqui é um, enfim, né? Usem aquele conhecimento que a gente já acumulou ao longo do semestre, né? Para resolver esse circuitinho aí que é bem fácil, né? Bem tranquilo. Associações de componentes, pessoal, tá? Como é que funciona então o indutor, né? Tanto em série quanto em paralelo? Vocês veem aqui que a variável, né? Que comanda a resposta do indutor, basicamente é a corrente, né? Lá no capacitor a gente tem a tensão, tá? Então vocês devem imaginar que esse cara aqui, né, por responder à corrente, assim como o resistor, né, que quando passa uma corrente nele provoca uma tensão, então esse cara aqui se comporta da mesma forma, né? E portanto ele é associado também da mesma forma, né? Então a corrente aqui quando esses caras estão em série é a mesma, né? E a gente tem então, né, através dessas equações aqui, né, uma indutância equivalente, então, que é dada pela soma, né, de todos esses caras aqui, certo? Já ele em paralelo, né, também da mesma forma que acontece para o resistor, né, a gente tem a soma das contribuições individuais inversas aqui, né, para calcular a indutância equivalente de um circuito aqui com vários indutores em paralelo, certo? Então não vou me deter muito nisso aqui, isso aqui vocês podem olhar no livro depois, tá? E evoluir como vocês quiserem, tá? Mas o importante é vocês saberem que a gente faz o paralelo aqui, no caso do indutor, né, com o resistor, certo? E para deixar isso mais claro para vocês, né, para vocês terem isso mais à mão, eu botei aqui essa tabelinha, tá? Então essa tabelinha aqui basicamente ela nos diz então
né, o que que a gente está avaliando aqui, se é a relação tensão-corrente, corrente-tensão, né, a variável de resposta em relação à variável dependente, tá? Potência ou energia, né? E associações séries e paralelos, tá? E aí a gente tem aqui, né, como isso acontece em cada um desses componentes de circuito, tá? O resistor, capacitor e o indutor, tá? E a gente tem também aqui uma resposta em DC desses circuitos, né? Por exemplo, o resistor, tanto em DC quanto AC, ele vai se comportar da mesma forma, né? Já os capacitores aqui em DC, né, em corrente contínua, eles são um circuito aberto, enquanto os indutores são um curto-circuito, tá? E a gente tem ali, né, umas variáveis de circuito que não podem, então, variar abruptamente, né? No resistor isso não se aplica, tá? Mas no capacitor lá é a tensão e no indutor a corrente, beleza? De posse, então, dessa sabedoria e de como associar, né, as indutâncias agora, né, pessoal? Vocês têm condições de calcular, né, esses circuitos aqui em função da indutância equivalente deles, certo? Então, vocês que já, né, destroçaram essa parte em resistências, ou pelo menos espero que tenham, né? Com certeza, né, tem toda a condição de calcular isso aqui de cabeça já, certo? Então, como é que vocês associariam nessas indutâncias para achar uma indutância equivalente aqui, né? Vocês somariam todas essas que estão em série, né? Então, 10 mais 20 mais 12, 42, né? Ficaria 42 em paralelo com 7, vocês usariam um produto dividido pela soma, né? Iam chegar em 6 henries, certo? E depois, para fazer a resultante, só somar, né? 4 mais 6 mais 8, iam chegar num valor de 18 henries, tá, pessoal? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Aqui eu deixei outra questãozinha daí para vocês calcularem também, né? O valor da indutância equivalente aqui, tá? Então, testem aí em casa, né? Façam aí esse probleminha, tá? Tentem resolver. Aqui a gente tem a resposta, tá? Vocês devem chegar no valor de 25 miliamperes, né? Aqui a gente tem um exercíciozinho um pouquinho mais elaborado, né, pessoal? Mas ainda assim é simples, né? Se vocês forem por aquela mesma lógica lá dos circuitos resistivos, né? Então a lógica aqui é a mesma, né? Os teoremas aqui de Kirchhoff continuam valendo também, né? Corrente que entra, corrente que sai, né? As quedas de tensão e tal, certo? E como é que isso funciona, né? Então, nesse circuito aqui, então, a gente tem uma equação lá, né? Para I de t, certo? Onde t é o nosso tempo, definida, então, né? Por isso tudo aqui, certo? Miliamperes. E ele nos diz também, né, que se I2 de zero, né, ou seja, I2 no tempo zero é igual a menos 1 miliampere, e nos pede para calcular, né, se nessas condições aqui, se isso, ele nos pede para calcular. Então, a I1, né, de zero, né, I1 no tempo zero, se I2 no tempo zero é isso, o V de t, né, que é o V total aqui, né, V1 e V2, tá? E também IT, daí, que é né, a corrente, aliás, I1, perdão, que é essa corrente aqui, né, em função de t, né, agora não no tempo zero, mas genericamente, vejam que isso é diferente, né, e I2 também, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode resolver isso aí, pessoal. Lembrei então, né, que a gente tem aquela equação de IT, né, e a gente pode então substituir, né, esse t por zero para achar o I, né, total no tempo zero, certo? A gente faz isso então e acha 4 miliamperes, né? Lembrem que pela lei dos nós, né, a corrente que entra é igual a corrente que sai. A gente então tem I2, né, no tempo zero, tem o I total no tempo zero e 1 a gente pode calcular então, né? Então ali
Para calcular o I1, a gente faz o I0, né, que aliás, o I total no tempo zero, né, menos o I2 no tempo zero, certo? Vai dar 5 miliamperes, né? Então, tranquilo, achamos a primeira aqui, tá? Letra B, né? Então a gente quer calcular né, os valores de VT, né, genericamente, de V1 de T e V2 de T, tá? Como é que a gente pode fazer isso, então, né, pessoal? Como se um circuito resistivo fosse, né, a gente pode, então, chegar aqui nos valores de indutância equivalente para esse camarada aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? No paralelo, né, de 4 e 12, somando com 2, tá? 5 henries, certo? E no que isso vai ser útil, né? Vai ser útil porque a gente tem, então, né, a corrente em função de t, e agora a gente tem também a equivalência, a indutância equivalente desse circuito, né? Assim como a gente fez com capacitância, antes que a gente calculou também a capacitância equivalente, né? E agora, tendo esses dois fatores, a gente pode substituir aqui e aí sim calcular, né, o valor de V, né, genericamente no tempo, né, V de T, certo? Para o qual a gente deve achar esse valor aqui, então, de 200 e, né, menos 10 na T, menos 10T milivolts, certo? Tendo esse valor, né, a gente pode então ver as quedas, né, de tensão em cima de cada um desses indutores, ou pelo menos em cima do primeiro, né, para ver quanto de tensão, né, quanto desses 200 aqui está em cima dele. Né. E a gente faz isso considerando, né, a corrente que está passando por esse cara, né, esse DI, e a indutância dele. Né. Então, usa essa equação aqui, substitui, chega em 80. Né. A gente sabe agora, né, que, de novo, lei das malhas de Kirchhoff agora, né, V igual a V1 mais V2, né, então esse V aqui é a soma desses dois caras, né, e então, reorganizando essa equação, a gente pode chegar no valor de V2, que é igual a 120 vezes Z menos 10T milivolts, certo? Então, vocês veem que a gente pode, né, calcular as coisas de uma forma bem parecida, né, com o que a gente usava lá em circuitos resistivos. Né? Claro que aqui tem algumas peculiaridades, né, de usar ou capacitor ou indutor, né, mas a lógica em si continua a mesma, né, com as equações né, pertinentes aqui de cada um desses caras. Né? Então, a letra C nos pedia para calcular I1 e I2, né, genericamente em função de t. E aí, para isso, a gente vai usar a definição direta, né, e substituir, certo? Reparem que agora é nosso I1 aqui, né? Ele é no zero, ele não é mais zero, né? Então a gente calculou lá que para ele zero a gente tinha um valor de 5 miliamperes, certo? E a gente resolve aqui então essa integral, né? E substitui o valor né, o 4 aqui, que é o valor do indutor e tal. E aí a gente vai chegar no valor, né, final dele aqui, que é isso tudo aqui, né, miliamperes, né? E similarmente para I2, né, para outra corrente ali é a mesma coisa, tá? Então substitui o valor da indutância aqui, né, considera a tensão em cima dela, mais o I2, né, zero, né, no tempo zero, tá? A gente calculou esse 2 no tempo zero como sendo 1 miliampere, menos 1 miliampere, desculpa, e faz essa integral, resolve, vamos chegar nesse valor aqui, né? E claro que, né, percebam que o I total, né, o IT, ele tem que ser igual a I1 mais I2, certo? Então, juntando esses caras aqui, vocês têm que chegar naquele valor lá que é dado, né, no enunciado, né? E aqui 4 vezes 2, 8, né? Então a gente tem esse 8 aqui, né? Menos 4 vezes menos coisa, vai dar menos 4e vezes 10 e na 10, né? Então, menos 3 aqui, mais menos e aqui, vai dar
isso aqui certinho, né? Isso já seria então uma prova de que vocês chegaram na resposta correta, certo? Da mesma forma, então, eu vou deixar também esse outro probleminha aqui para vocês darem uma pensada, tá? E aí evoluam aí, né, pessoal? Tentem fazer ele, certo? E as respostas estão aqui embaixo, tá? E tentem ver aí até onde vocês conseguem chegar ou tentem resolver o problema, certo? Beleza, pessoal. Bom, pessoal, então na aula de hoje eu não vou dar exercícios no fim, né? Vou dar um break para vocês aí, porque vocês acabaram, né, de fazer a prova e tal, né? Então vou dar um tempinho para a cabeça aí para vocês darem uma aliviada. A aula também foi bem extensa, né? Então vamos dar um refresco aí, tá? Para a cabeça de vocês, certo? Então, para a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido esses conceitos envolvendo esses dois componentes bem interessantes aí que são extensivamente utilizados aí em elétrica, em eletrônica, tá? Ahn, e aí na próxima aula a gente segue o nosso conteúdo e não se preocupem, a gente ainda vai fazer alguns exercícios ali de capacitores e indutores para que vocês fixem esse conteúdo, certo? Então, grande abraço, se cuidem e até a próxima aula.